Olá a todos, que Jesus ilumine os nossos corações. Esse trecho do Evangelho é composto por 4 itens, que são mensagens do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade nós podemos compreender como sendo o conjunto de espíritos superiores, benfeitores, bondosos, que possuem por missão trazer à humanidade o esclarecimento, a verdade para a nossa evolução. Que independente das nossas crenças particulares, do nosso ponto de vista, reina no universo uma verdade imutável, que é constituída pelas leis divinas, as quais têm por objetivo nos encaminhar ao reino de Deus, à perfeição, para a conquista da nossa plenitude, a nossa felicidade absoluta. O Espírito de Verdade diz que a humanidade se desviou do caminho reto, que conduz a Deus. E que Deus, na sua infinita bondade, não quer nos aniquilar, não nos condena, mas quer que nós possamos retomar o caminho. De que maneira? Ajudando uns aos outros, no processo da fraternidade, através do socorro mútuo, um auxiliando o outro. E o Espírito de Verdade diz para nós acreditarmos, para nós buscarmos através das nossas preces, das nossas orações. Ele diz: amai-vos e instruí-vos, buscarmos a prática, a vivência do amor e o conhecimento, buscarmos o conhecimento, a instrução. E que todas as verdades encontram-se no cristianismo. E todo e qualquer erro vem do próprio homem, é de origem humana. Que o cristianismo, o evangelho, é fonte cristalina. Nele está contido os ensinamentos que são capazes de nos reerguer, de nos sustentar, de nos trazer o equilíbrio. Então, Jesus é o médico das nossas almas. Os seus ensinamentos são os medicamentos, a prescrição medicamentosa que consta no Evangelho é para o nosso equilíbrio pleno, amplo, psíquico, emocional, espiritual, físico, né? Então, esses remédios, esses medicamentos são o perdão, o amai-vos uns aos outros, fazer ao próximo o que desejamos para nós, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam, enfim. Então, Cristo diz para nós elevarmos a nossa resignação ao nível de nossas provas, aceitarmos, as situações como situações de aprendizado para a nossa evolução. E que nós podemos até chorar, e vamos chorar muitas vezes. Vamos passar por situações, ou estamos passando por situações difíceis, mas que os anjos consoladores virão nos apoiar, aliviar as nossas dores, nos inspirar, nos dar forças, nos sustentar, e que ao lado de cada lágrima, o Mestre Jesus e os seus mensageiros de luz, que estão por toda parte, virão nos consolar, nos trazer um bálsamo. E ele diz, para recomeçarmos todos os dias a rude jornada da véspera, da nossa rotina, de tudo que a gente precisa realizar. Mas que nós não estaremos sozinhos. E que o divino jardineiro, quem é o divino jardineiro, gente? É Jesus. Ele cultiva a nossa alma no silêncio dos nossos corações, das nossas lutas diárias,
né, do nosso suor sagrado, na busca do pão de cada dia, na busca da nossa paz, do nosso bem-estar, que Jesus está ali, silenciosamente, cuidando de cada um de nós. E uma parte bastante importante desse trecho do Evangelho é que ele fala que bem-aventurados, né, bem-amados, são aqueles que, apesar de suas dificuldades, auxiliam o próximo, ajudam os necessitados, aqueles que carregam os seus fardos e que ainda assim, né, não esquecem de estender a mão ao próximo, de praticar a caridade. E Jesus conta uma história que está no capítulo 27 do livro Jesus no Lar, que ele fala de um ancião, né, que era um antigo instrutor dos mandamentos divinos e que ia de uma aldeia a outra buscando levar a verdade. E ele passa por uma série de dificuldades, né? Ele está nesse caminho, nessa jornada, e de repente ele se depara com um buraco, com uma cova, e aí ele pensa, eu vou ali me deitar um pouco, descansar, né? Porque estou cansado, todos nós estamos, né? Das lutas de cada dia. Então ele pensou, vou descansar. E na hora que ele deita nesse buraco, vem um conjunto de moscas vorazes, impelindo-o a se movimentar, a sair dali. Então ele não pôde descansar, ele não pôde repousar. Então ele tem que seguir adiante. Ele vai nessa viagem, nessa jornada, junto com o seu cachorro, com o seu cão amigo. E aí ele segue até que ele chega na frente de uma ponte, de um riacho. E aí ele pensa, vou atravessar até a outra margem. Quem sabe do outro lado tem algo melhor, né? Não é o que a gente sempre busca, algo melhor para nossa vida? E aí a ponte se rompe. E aí ele não consegue atravessar. Então ele fala, então e agora? Aí ele vai até uma árvore robusta. E aí ele fala, não, agora eu vou descansar embaixo dessa árvore. Só que de repente vem uma tempestade e o que acontece? O tronco cai, despedaça-se ao chão. E aí ele não pode descansar na árvore. Então parece que tá tudo dando errado, né? Na vida desse homem, nessa viagem. Mas ele segue adiante, ele persevera, até que ele pede ajuda num casebre rural. Ele bate a porta e fala, não, agora eu vou receber o auxílio, eu vou conseguir descansar. E aí quando ele abre a porta, um homem ríspido atende e ele é claro na negativa. Ele diz o seguinte, olha, não tem como eu te receber, não tem como eu acolher estranhos, né? E então o homem fica triste, chora. E aí a tempestade começa a ficar mais forte, o cachorro começa a uivar e foge, assustado com os raios, com os trovões. E o homem chora angustiado. E no outro dia, ele acorda e ele fica sabendo por um camponês que aquela casa aonde ele havia pedido socorro tinha sido invadida por ladrões. E que todas as pessoas que estavam ali tinham sido assassinadas. Ele descobre que a ponte que ele queria atravessar, do outro lado tinha um pântano. Ele descobre que a árvore que ele queria descansar era covil de lobos. E ele descobre que o primeiro buraco ali, a primeira cova onde ele quis descansar, tinha ali um ninho de serpentes. Conclusão. Todas as vezes que ele achou que estava dando errado, que as coisas não estavam se encaixando e que ele não conseguia encontrar solução para os seus problemas, na verdade a proteção divina estava agindo na vida dele. Porque Deus não nos abandona em nenhum momento. Então, seja qual for a situação, Deus está conosco, cuidando de nós, nos protegendo, e Jesus cultivando o nosso coração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.